TV Folha ao vivo. E hoje a gente recebe aqui no estúdio da Folha um ator que ele está em cartaz, vai estrear hoje em São Paulo, no musical que já rodou 14 cidades do Brasil, ficou quase um ano em cartaz no Rio e que faz aí uma grande homenagem ao Jim Morrison, o musical Jim, que estreia hoje no Teatro Vivo. A gente recebe aqui na Folha o Heriberto Leão. Tudo bem, Heriberto? Tudo bem, muito obrigado por me receber. Legal. Para a gente começar esse bate-papo, queria, claro, falar um pouquinho sobre Jim, né? E eu queria que você explicasse pra gente, de onde surgiu essa ideia de homenagear o líder do The Doors? Foi uma ideia sua? Como que foi a concepção do espetáculo? Você sempre foi fã? Qual que é a sua relação com Jim Morrison? Quando eu conheci o Doors, por volta dos meus 18, 19 anos de idade, eu mergulhei bastante na obra dele e tive uma compreensão que depois eu vi que era equivocada, né? Eu vi o Jim Morrison muito mais como aquele poeta tresloucado que flertava com a morte e que não tinha medo dela e que a enfrentava e que provavelmente teria morrido num processo de autodestruição, né? E aí depois eu descobri que isso não era verdade, principalmente pelo que os membros da banda diziam sobre ele, e principalmente o John Densmore, o baterista, que critica o filme do Oliver Stone, que apesar de ser maravilhoso cinematograficamente, e o Val Kilmer merecia ter ganho o Oscar na minha opinião e na opinião de vários, trabalho primoroso, mostra só esse lado do Jim Morrison. E tem um outro lado dele que não é mostrado, e que na verdade quem matou Jim Morrison foi Nietzsche. E quando o John Densmore fala isso, que Nietzsche assassinou Jim Morrison, eu falei, opa, aí temos alguma coisa. Comecei a pesquisar e comecei a descobrir o Jim Morrison solar. E descubro que quando ele vai para Paris com a punk, ele rompe com todo o sistema do estrelato dele nos Estados Unidos, que ele faz uma partida como o Rimbaud fez quando larga a poesia e vai virar mercador de armas na África. Eu falo, temos uma tese aí e eu quero homenagear esse artista. Eu preciso, ele mudou a minha vida, ele me apresentou a contracultura que é de onde eu bebo até hoje. A minha mente bebe dali para me salvar dessa loucura diária da nossa civilização. E foi uma necessidade de homenagear esse artista, mostrando um lado dele que muita gente não conhece, como eu não conhecia no início. E o João Mota, que é o personagem principal da peça, ele compreendeu de uma maneira equivocada também, de uma maneira, eu diria, limitada. O João Mota, na verdade, ele é um fã, né? Só pra gente explicar pra quem ainda não viu o espetáculo, é um fã do Jim Morrison que ali ele se confunde, ele acha que ele é uma reencarnação do ídolo, né? Você fala um pouquinho sobre ele pra gente. Ele vai ao Père Lachaise acertar as contas com seu ídolo porque ele seguiu todos os preceitos do que ele acreditava ser a mensagem do The Doors e da contracultura, e ele está numa crise tremenda e ele vai fazer uma roleta russa com o seu ídolo no túmulo do Jim Morrison. E como ele nasceu 49 dias após a morte do Jim Morrison, e tem uma teoria do budismo tibetano que a reencarnação, o ciclo vem de 49 dias em 49 dias, que a glândula pineal surge no embrião humano 49 dias após a gestação, e a pineal seria o receptáculo da alma, né, para o budismo tibetano e também para os egípcios, para os maias, etc. E a glândula pineal seria a porta da percepção, ou as portas da percepção estariam na glândula pineal. E ele faz toda essa ligação, ou seja, é um fã que tem um certo conhecimento, mas ele direciona para uma coisa mais lunar e não solar. E aí o Jim Morrison surge através dele mesmo, o público até pode acreditar que de repente ele é a reencarnação, porque ele recebe o Jim através das canções, né? E quando você ouve as canções da maneira como a gente toca, que é muito fidedigno, né? Muito fiel ao que era o Doors, né? Eu já ouvi de muitas pessoas achando que era playback, né? No tempo que a gente estava no Leblon, que o palco era tão pequeno que a banda tinha que ficar no mezanino, então tinha pessoas, achei que era playback, não, é tudo verdadeiro, ao vivo, e enfim. E é isso, será que ele é a reencarnação de Jim Morrison? São 11 canções, né, que São vocês 11 canções, cantam. E a gente vê, é um roteiro assim muito poético também, né? A gente vê, houve essa preocupação da musical, ele passar um lado realmente, mostrar o mundo interior do Jim e não só essa, como você mesmo falou, essa visão que a gente tem de um artista autodestrutivo, libertário. A gente vê um outro lado dele, era essa a intenção mesmo? Sim, era mostrar a alma do Jim Morrison e partir da alma e da essência dele. E quando me perguntam, como que você compôs os gestos? Isso foi uma consequência da alma. Eu nunca parei para ficar estudando os gestos do Jim Morrison.
Mas como eu mergulhei muito na essência dele, eu verticalizei na minha experiência literária com ele, veio de dentro para fora. Então, os gestos, você compreende por que ele se movimentava através da maneira como ele pensa. E é um processo muito interessante. Eu acho que é o sonho de qualquer ator conseguir construir um personagem assim. É muito difícil, eu acho que eu só consegui porque são quase 2 décadas de estudos da obra dele. Então, quando a gente teve os 3 meses de ensaio, para daí compor toda a parte externa, não ficou caricatural. Porque se você vai de fora para dentro, é caricatura. Ele falava desse jeito, ele se movimentava assim. Então, foi de uma maneira muito natural e por isso que é super sutil, né? E aí funciona dessa maneira. Eu espero que em outros personagens eu consiga, num tempo mais curto, fazer a mesma coisa. Você fala que você não se preparou durante foram 20 anos de preparação, né? O que exatamente você fazia? Você era fã, você ouvia, você via vídeo? O que era essa relação? Nós temos alguns livros de cabeceira e nós temos algumas bandas de cabeceira, né? Tipo, Beatles é uma banda de cabeceira para mim. Beatles eu escuto muitas vezes durante a semana. E Doors também, assim como o Raul também é outro artista que eu escuto com uma certa frequência. Não é uma coisa compulsiva de você estar o tempo inteiro. E agora nem precisa mais ter DVD ou fita cassete, né? VHS, né? Então eu tinha todos os VHS e tal, e de vez em quando eu via, meus amigos em casa, um aniversário, a gente botava o especial do Doors rolando, é uma banda que eu sou muito fã. Mas o que realmente eu consumia eram os mestres da contracultura. Então aí são as minhas leituras de William Blake, de Burroughs, de Ginsberg, de H. Lawrence, de Baudelaire, Rimbaud, e dos pós-contracultura também, como Terence McKenna, que é um grande farmacólogo. Eu sempre gostei muito desse universo da farmacologia também, que é muito ligado ao Doors. O Doors é a banda mais psicodélica cientificamente falando também, porque o nome já fala isso, as portas da percepção. É diferente do Grateful Dead. Sim. O Grateful Dead é um psicodélico mais sensorial, né? O Doors é um psicodélico mais na experiência, mas numa filosofia intelectual mesmo, assim, né? De buscar, porque As Portas da Percepção também é um livro do Aldous Huxley, que é um tratado farmacológico, que explica quimicamente o que acontece no nosso cérebro. Então eu pude descobrir o que é dimetiltriptamina, o que ela causa no nosso sistema límbico. Você usou? O quê? LSD, essas substâncias. Quando você tem acesso a pessoas que já usaram, você não precisa usar. Esse é o grande barato da leitura. Se eu quiser ir para Marte, tem um livro de alguém que foi para Marte na mente dele, eu vou para Marte. O grande barato da experiência literária é essa, e é isso que falta, eu acho, que para a geração atual que tem esse excesso de informação, é porque a gente pode ir para qualquer lugar. Tem um livro, até que nem é muito conhecido, que chama Andarilho das Estrelas, é um cara que está preso, e ele passa todo o tempo da prisão dele lendo, e ele fala, eu nunca estive preso, porque você não pode prender a mente. Então, se você lê As Portas da Percepção, você tem a experiência sem precisar ter tido. Como é que é a sua visão em relação à questão das drogas? Você tem uma visão liberal da maneira como tinha o pessoal da contracultura? Você é a favor da descriminalização, por exemplo? Eu sou a favor de uma discussão séria e que bancas de especialistas possam conversar sobre isso. Eu não sou um especialista, eu não sou psicólogo, eu não sou neurologista, eu não sou farmacólogo, eu sou um artista. Eu tenho o que falar numa banca, mas aí precisa ser uma banca com muitos especialistas, porque é um assunto muito delicado, é muito perigoso, mas ao mesmo tempo os estudos voltaram a ser autorizados nos Estados Unidos. Você tem inúmeros farmacólogos que têm um trabalho muito sério, e a gente saber que nós temos uma glândula, que ela é responsável por substâncias que fazem com que a gente perceba o mundo de determinadas formas e que ela pode ser influenciada, inclusive por medo, pelo ódio. Aí você percebe o poder que uma mídia tem, do que uma informação verdadeira ou falsa pode ter sobre uma população, como que ela reage. A adrenalina, ela é produzida pela glândula pineal, e uma adrenalina só tragédia, só violência. A população vai estar de um jeito, porque ela vai estar produzindo. Então, por que não estudar? Por que não se interessar por isso?
A grande questão foi que a gente parou de se interessar por isso e achou que nada disso existe. E que a gente é senhor sobre totalmente tudo que está ao nosso alcance. E nós não somos. Se a gente se alimentar de uma determinada maneira, isso vai influenciar. A melatonina, por exemplo, quem não consegue dormir é porque tem uma insuficiência de melatonina. Porque a glândula pineal é como um terceiro olho mesmo. Ela sabe quando está dia e quando está noite e produz essa substância que faz com que a gente adormeça. Então, a serotonina também é produzida. Então, é um universo interessantíssimo. Eu acho que todo mundo devia pegar pelo menos 2 horas por dia para estudar isso. Porque, a gente está aqui para quê? Para consumir? Para comprar coisas? Para ganhar dinheiro? Sendo que a gente vai morrer um dia? E é isso que o Dors fala muito, que o Jim Morrison fala, e é esse o flerte dele com a morte. Não é de querer morrer, é de falar, todo mundo vai morrer. Por isso que this is the end, my only friend the end, porque é o nosso único amigo. Porque o último vai ser ele. E a gente vai... O Raul também tem, Canta Pra Minha Morte, que é maravilhoso. Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim. E no teu beijo encontrar o gosto estranho, que quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo, morte, morte, que talvez seja o segredo dessa vida. E se a gente tem acesso a esse segredo, a gente foge. Por isso que o estudo tem que ser defendido. Porque o dimetiltriptamina, que é produzido pela glândula pineal, seria a substância produzida, ou melhor, é a substância produzida quando a gente morre, ou quando a gente quase morre. Então, por que não? Os egípcios faziam isso, os maias, os astecas, os incas, as antigas civilizações todas. A gente tem uma prepotência absurda, que a gente atingiu uma tecnologia material tão grande que a gente se acha muito, e a gente não é isso. Por isso que o Jim também fala, precisamos recriar os mitos, precisamos beber dessa fonte da infância da Terra, que são essas civilizações antigas. Essa é a minha grande paixão pelo The Doors. É uma experiência quase mística para você, ou não? Sim, é uma experiência mística. Espiritual? Sim, é. O rock é isso. A contracultura surge do flerte da filosofia com a poesia e com as plantas de poder dos índios. Né? Você tem um livro até que chama Iagé, que é um tratado sobre a ayahuasca do Burroughs com Ginsberg. E eles falam sobre... E tem esse flerte. Depois entra outros tipos de drogas sintéticas e até o álcool. E eles viveram isso tudo para que a gente possa agora caminhar num outro lugar. Eu gosto de dizer que os nossos heróis morreram de overdose para que nós não morrêssemos. Então, não precisa ter isso. Agora, para falar sobre assuntos mais delicados, aí tem que ter uma banca gigante. Tem que ter as opiniões e que o mais inteligente e mais sábio vença. O que não pode é você fechar uma questão por questões preconceituosas, que é o pré-conceito. Antes de você não sabe nem o que é, você nem leu Aldous Huxley ou qualquer outro grande farmacólogo, como que você vai opinar? Você acha que a sociedade brasileira é muito conservadora ainda em relação a essas coisas? Acho que o mundo inteiro é muito conservador. Até em outros lugares que são menos conservadores, outros países. Não sei se tem um estudo profundo sobre uma substância que nos leva para onde nós iríamos quando a gente morre. Porque ela é produzida. Você tem alguns livros que falam, né, o cara ficou em coma, e tem até um livro famoso de um médico que era super cético e ateu, e aí ele vai e acorda do coma e esteve num lugar e ele transcreve e fala, pô, existe, eu estive lá e essa substância. Eu acho isso muito interessante mesmo, assim. Acho que é um dos objetivos da vida mesmo. Acho que a gente é conservador nesse lugar, da gente acreditar que é só isso aqui, é só matéria, consumir, beber, comer, consumir, e aí depois você morre e aí acabou. É como diz o Nero no Grande Sucesso, que é uma peça maravilhosa, contracultural, que eu fui assistir e falei, opa, somos irmãos, né? E ele foi influenciado também pelo Jim, ele assistiu no Rio de Janeiro, a gente é muito amigo e a gente fala uma língua muito parecida, né? E quando ele fala é isso, a vida, você nasce, acontece algumas coisas e de repente acaba. Pode ser isso, se você ficar buscando um sucesso material. Agora, se você busca outra coisa, você pode fazer uma passagem consciente, que é o que no judaísmo se chama de beijo de Deus, o beijo de Deus. E que seria o objetivo de todo homem místico, mas deveríamos ser todos, né? Você fazer a passagem com consciência. Imagina que barato que deve ser. E é isso que o Jim Morrison buscava do jeito dele. Legal. Heriberto, e em outras entrevistas você falou que você vibrou bastante, né, com o Nobel do Bob Dylan. Muito. E o que representa para você como músico um Nobel de Literatura ser conferido a um músico? O que representa para você e para a categoria, enfim?
Eu penso que representa uma elevação da poesia musicada ao status de literatura. E nisso eu concordo. Eu acho que tem outras discussões que eu não sou escritor, então eu não preciso tomar partido, né? Que é a questão de, então como que o escritor vai ganhar um prêmio de música, né? Fica uma coisa quase que um pouco injusta. Mas se você lê as músicas do Dylan, você vê a grandeza da poesia dele. Assim como se você fizer isso com o Jim Morrison. Fora que eles também têm livros de poesia. Mas eu vejo esse prêmio como um prêmio à contracultura. E o silêncio do Dylan é a prova disso. O Jim Morrison diz que quando você faz as pazes com a autoridade, com uma autoridade, você se transforma em uma autoridade. E a contracultura é isso, é um questionamento em relação à cultura de massa, o que é considerado importante e tal. E fala, não, tem outras coisas, como o que a gente estava falando agora, que era o que eles buscavam, né? Glândula pineal, etc, etc. Então, eu acho que tem um lugar aí que preparou para uma discussão que pode ser muito, muito profunda, que pode trazer à tona muitas questões que estão adormecidas e que hoje necessitam voltar, que são esses gigantes que vieram. Então, se a contracultura surge desse flerte que eu falei antes, né, da literatura com a filosofia, com plantas de poder indígenas, com outras culturas antigas que a gente meio que renega, né, que lega como uma coisa primitiva e que nós somos superiores, poder retornar através de um símbolo que é o Dylan, que é um símbolo contracultural, mas que vem com ele todos esses nomes que a gente já conversou aqui agora, inclusive o Jim Morrison, olha a possibilidade que nós temos. E ainda comparo também, que eu já li, que já escreveram isso, achei maravilhoso, que comparo o Dylan, o nosso Dylan é o Belchior. E o Belchior está em seu silêncio. Ele sumiu, ele não sumiu. Ele está fazendo o que ele quer, porque ele tem essa liberdade, porque ele não tem obrigação nenhuma. A obra dele fala por si só. Ele estava traduzindo, não sei se vocês sabem, Sim. a Divina Comédia. E o que é a Divina Comédia, gente? Não é a história de um cara que vai procurar a sua musa no inferno, purgatório e paraíso? Será que não é esse o lugar que a gente diz que a gente vai quando a gente morre? Não tem a ver com dimetiltriptamina? Não tem a ver com a passagem para o outro lado? Não tem a ver com the end? E quem fez essa analogia? Cadê? Os grandes artigos, eu falo isso. Caramba, temos uma riqueza muito grande nas mãos com esse prêmio do Dylan, com 70 anos de Belchior, com Jim Morrison no teatro, em São Paulo também. Tem ligações, a gente tem que estar aberto. Aí eu vou para um mestre de vocês, que é o Marshall McLuhan, Sim. que eu sou apaixonado por ele. Que além dele ter criado a aldeia global, a globalização, dele ter escrito na Galáxia de Gutenberg que a grande revolução não foi a industrial, foi a da prensa, que quando surge isso muda e que vai ter uma segunda maior que essa, que é quando a comunicação ficar globalizada, ele prevê a internet, nós estamos vivendo isso. E ele fala uma coisa muito maluca, mas é o mestre do jornalismo. Para quem não sabe, Marshall McLuhan, você é obrigado a estudá-lo na teoria geral da comunicação. Sim. É o pai, né? Ele faz uma analogia da era da comunicação com a era do Espírito Santo do Apocalipse da Bíblia, porque ele era cristão, ele era protestante, depois virou católico, ele tinha uma cadeira numa universidade católica. E ele faz essa analogia que a era do Espírito Santo profetizada no Apocalipse, simbolicamente, né? Vamos pensar em Jung, em Joseph Campbell, para sair da religião. A religião é uma leitura simplista de algo muito maior, que são os arquétipos do nosso inconsciente. Então, a partir de Jung e Campbell, você consegue compreender o que o Marshall McLuhan está falando. E ele obriga a gente a entender dessa maneira, através desses gigantes, né? Então, que existe um reino de Deus chegando na Terra, que é o final do Apocalipse. Ou seja, existe uma esperança de que, na minha opinião, o reino de Deus nada mais é do que a gente passar a ser regido pelas leis que regem o universo e regem a natureza, que a gente está separado dela, por causa do nosso egoísmo e do nosso materialismo exacerbado. Então, essa possibilidade da gente viver de acordo com essas leis, que é o que seria o reino de Deus, ela é arquetipicamente e simbolicamente demonstrada por Marshall McLuhan, pelo Apocalipse, pela junção, por Jung, por Campbell. Então, existe uma possibilidade, dá para a gente voltar a ser utópico como era a geração da contracultura.
Então, num momento que a gente está sem fé nenhuma, que tudo parece, tipo, né, tempos estranhos, é daí que surge. Por isso que o Jim também fala, baseado em Nietzsche, que é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. E Nietzsche também dizia, eu não posso acreditar num Deus que não saiba dançar. E Deus está morto? Que Deus que está morto? Não é o da contracultura. Aliás, tem uma coisa que poucas pessoas sabem, não sei se vocês sabem, que o Kerouac afirmou que beatnik não vem do beat, vem de beatitude, que eles buscavam a beatitude. Uma outra visão de beatitude, né? A visão verdadeira. A outra visão foi o que as religiões fizeram. A verdadeira é que ele fala. A outra é que eu acho que é a outra. Essa é a autêntica, que ela só é descoberta quando a sua alma está na verdade. E quando você bebe da poesia que te deixa independente. Né? Existia um grupo religioso que foi exterminado por 3 cruzadas, os cátaros, que o próprio Belchior, não sei se ele já se auto-intitulou ou alguém o chamou de um cátaro, eles eram os trovadores, né? Eles não admitiam um intermediário entre você e Deus. E foram exterminados, né? Mas tem a resistência, que são os artistas. E os jornalistas também. Eu acho o jornalismo arte. Eu acho sem jornalismo, sem jornalismo não tem a arte. Porque a arte, ela transita, ela consegue existir, mas ela só pode realmente ser potencializada quando vem com vocês. E essa união é a minha esperança constante, porque nós temos um poder na mão, verdadeiro e sincero. Você falou sobre tempos extremos, tem muita gente recentemente criticando a Lei Rouanet. A São Paulo é a 15ª cidade que vocês estão encenando Jim com apoio de leis de incentivo. Tem críticas em relação ao fato da Lei Rouanet financiar espetáculos que teriam apoio popular, que têm apelo popular. Você acha que sendo um musical com um ator global sobre um astro de rock super popular, vocês conseguiriam fazer jeans sem as leis de incentivo? Vocês conseguiriam apoio sem as leis de incentivo? Nos moldes atuais, ou nos moldes da época que a gente começou a fazer, que 3 anos atrás, impossível. Ninguém levanta um espetáculo que tem um sistema de som como a gente tem, porque você vê o The Doors tocando, então é de muita qualidade. A iluminação que a gente tem, o cenário, os músicos, a qualidade dos músicos, a qualidade de todos os profissionais envolvidos, seria impossível. Eu acredito que nós precisamos aprimorar, e muito. Eu sou um ator, então eu não sou um pleno conhecedor das leis, mas eu sei que ninguém consegue fazer sem. Mas eu acredito que existe uma evolução e eu sonho poder, o que eu mais quero é isso. É poder pegar e fazer sem nenhum tipo de lei. Agora eu não acho que isso seja possível. Eu acho que a gente pode ter, assim, se não tivesse mais as leis, eu acho que ia diminuir abruptamente a quantidade de espetáculos, né? E assim, a arte, a cultura, ela é colada na educação, né? Eu tive acesso a grandes mestres da literatura através de uma banda, através de peças que eu assisti e que transformaram a minha vida. Eu tenho certeza que diversas pessoas que vão assistir o Jim, eu sei disso porque eu tenho prova, porque eu tenho feedback, tem a vida modificada. E é uma virada em direção à literatura, em direção à poesia. E isso faz toda a diferença na nossa sociedade, porque a gente tem que caminhar para o melhor, porque é mais evoluído. E existem gigantes aí que precisam ser ressuscitados, e o teatro é um lugar ideal para isso, né? Falando ainda mais um pouquinho especificamente sobre a Lei Rouanet, Heriberto, ontem, bom, a gente está com esse assunto em pauta, não teria como não falar. A Controladoria Geral da União, ela apresentou na coletiva sobre a Operação Boca Livre alguns dados e que mostravam que quase 90% dos projetos hoje que buscam auxílio da Lei Rouanet, eles têm irregularidades, né? Enfim, qual que é a sua opinião sobre a lei especificamente? Você acha que, independente, é claro que vocês têm o apoio, mas é uma lei efetiva, precisa de ajustes? Como que você vê a Lei Rouanet hoje no Brasil? Como eu disse, eu não sou um conhecedor, né? O produtor da minha peça é o Eduardo Barata.
Eu tenho muito interesse, pretendo agora até mergulhar mais nesses assuntos, mas quando você trabalha com arte é muito complicado você fazer as duas coisas, né? Quem vê a peça sabe da sua verticalidade, fora outras coisas que a gente faz. Eu acho que tudo precisa de ajuste, tudo, todas as leis, não é só a Rouanet. Eu acho que a gente vivia numa realidade de que tudo era imutável, que estava tudo certo, entendeu? Eu acho que levantar o que está errado e aonde precisa parar é perfeito. O que eu acho perigoso é você colocar a cultura brasileira e os artistas brasileiros num lugar de demonização. E aí você entra na velha polarização, entendeu? Nós contra eles contra nós, e assim, eu não sou de lado nenhum, eu sou glauberiano, em essência, entendeu? Glauber queria juntar os opostos, e é isso que eu acredito. Então, a gente tem que ter muita calma, muito discernimento, para não entrar numa coisa de opostos se perseguindo, certo e errado, não. Tem um caminho do meio, então vamos ajustar, vamos fazer as coisas, e vamos saber que cada tempo tem os seus elementos, né? Então, assim, estamos vivendo agora um outro tempo, então vamos entrar nesse e vamos aprimorar agora não demonizando a arte brasileira, né? Porque um país sem arte não é um país. A cultura é o espelho de um país, né? Com certeza. Heriberto, ontem também no final da pré-estreia, que eu acompanhei, você falou um pouquinho que arte é uma coisa, entretenimento é outra coisa. Você como ator, né? A gente vai falar, onde que a novela se encaixa para você? É arte, entretenimento? Ela pode ser. Pode ser as duas coisas? Ela pode ser duas coisas. Você tem obras de arte na televisão e você tem obras de entretenimento. Agora, quando eu falei isso, eu não quis menosprezar de maneira nenhuma nem o entretenimento, nem a arte. Eu acho que tem momentos que você faz entretenimento. Eu, às vezes, preciso de entretenimento, até para relaxar. Senão, a arte também é muito pesado o tempo inteiro, entendeu? Então, o Play Center existe ainda? Se não existe, eu posso falar aqui. Não. Então, pô, Só Play Center é entretenimento. Eu adorava ir na montanha-russa. É uma delícia. É legal o entretenimento, entendeu? O que a gente tem que saber é que tem hora para tudo. Porque se você ficar só no entretenimento é perigoso. E se você ficar só na cultura também você vai ficar um cara meio chato. Então é o caminho do meio. Então é nesse lugar. Mas existem momentos que um país atravessa que você precisa saber, opa, agora é a hora de eu ir mais para a arte. Agora tá legal, eu vou um pouco mais para o entretenimento até para dar uma relaxada. É essa a diferenciação. E o que está acontecendo agora no mundo e no país, com o prêmio do Dylan, eu acho que é um aceno para a arte. E o rock não é entretenimento? E também não é contracultura? Sim. Então é possível juntar os dois? E como eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, eu posso ontem ter falado aquilo, da diferença entre um e outro, e outra falar com um sorriso que talvez o objetivo seja juntar os dois. E que seja lindo isso. E de repente você me fez ver isso agora, falou, pô, que lindo, e eu vou. Porque eu não tenho medo de me transformar e de ir para o novo. Acho que precisamos todos rejuvenescer. Você falou que existe um momento num país para arte e um momento para entretenimento. Você acha que o momento político no Brasil atual é um momento para fazer arte ou é um momento para fazer entretenimento? Eu sou geminiano e já citei que eu sou uma metamorfose ambulante. Eu acho que tem que ter os dois, sempre. Mas a arte, ela precisa, hoje eu acho que está um pouco mais profunda. Para que as portas da nossa percepção, que as portas da percepção do público se abram. Porque a arte não é capaz de fazer nada sozinha. Ela por si só, ela não faz nada. Ela mostra possibilidades. E essas possibilidades é que vão transformar as pessoas. E as pessoas, sim, podem transformar. Agora, é uma transformação gradativa, é muito lento, a gente não tem que ter pressa. Entendeu? Eu não sou político, eu não sou um produtor cultural, eu não sou advogado, eu sou um artista. Então, eu tenho a minha limitação, né? Eu posso, através da minha arte, me expressar.
Agora, outras coisas eu vou ter que pegar um tempo para poder estudar e poder abrir. E eu não sei se vale a pena usar o tempo para isso. Eu estou aberto também, não sei. Não sei se... Talvez não, talvez acho que tem grandes especialistas, acho que tem que ter essa banca também, entendeu? Dos grandes produtores, dos advogados, dos caras que entendem da lei. Eu não entendo nada, né? Então, seria prepotente da minha parte, entendeu? Eu só sei que a gente precisa. E eu te falo assim, que tem muita gente que não faz por causa disso, porque é tanta coisa em cima, você fala assim, pra quê? Você é contratado de uma emissora de televisão, você faz a sua novela, você ganha o seu dinheiro honestamente, de uma forma íntegra. Eu fiz uma novela agora, Eita Mundo Bom, que alegria, que prazer artístico de fazer, uma obra-prima do Valcir Carrasco, uma direção primorosa do Jorge Fernando, um elenco maravilhoso, plenitude, aí vou fazer o meu Jim em São Paulo nesse momento dessas discussões todas para entrar numa linha de fogo, pra quê? Mas aí vai lá, o cara faz, por quê? Porque eu sou apaixonado, porque é a minha verdade, porque eu sou um artista. E aí a sociedade precisa ter esses elementos para chegar e trazer, senão imagina, todo mundo com medo, todo mundo só cuidando do seu, caramba, tem que ter esses caras. E aí vem o Dylan e não vai falar nada, o silêncio dele já diz tudo, e aí ele não vai ganhar $1 milhão. E aí você fala, caraca, como não ser fã de um cara desse? O dinheiro não é o Deus dele. Pô, eu sou fã. Então, não dá vontade de falar assim, pô, será fazer algum trabalho com o Dylan, com a obra dele? Já começa aí. Vão me chamar de oportunista ou outros que estão aí, né? Porque eu tenho outros planos também, né? O Jim foi um deles. Os projetos, né? Também. Você foi convidado para interpretar o Serguei no cinema, Sim, né? Como é que tá esse projeto? Vai E sair? sabe por quê? Porque ele foi assistir a peça. Assistir a peça, né? É. Conta um pouquinho como é que foi esse encontro com ele lá. Ah, foi lindo. Ele subiu no palco, a gente se beijou. Um beijo na boca. Um beijo contracultural, lindo. E de alguém que conheceu o Jim Morrison, né? Ele conheceu junto com a Janis, a história dele com a Janis é famosa, mas com o Jim Morrison quase ninguém conhece, né? E de você ver uma pessoa que foi testemunha ocular de um momento da história que para mim é muito importante, porque é de lá que vem toda a minha inspiração, né? O rock and roll, que é a minha vida, eu amo o rock and roll. E foi um encontro de almas e de você ver, ele já tá com uma idade, né? E tal, e na resistência ali, e aí surgiu essa história do filme, não sei como anda, nunca mais a gente se falou. Eu sei que tá aí, porque para você levantar, por exemplo, vai fazer um filme, você precisa do quê? Você precisa das leis. Nosso país acabou, a gente não é os Estados Unidos. A gente não tem uma bolsa de investidores, ó, eu tenho uma ideia de uma peça, entendeu? Aí, isso seria uma ótima ideia. Ações, entendeu? Ó, eu penso nisso, você quer comprar uma ação dessa peça? E, pô, e assim, e se for esse o caminho? Incrível, só tem que achar o caminho. Mas com muita, né? Com muita sabedoria, senão entra num outro lugar. E esse lugar é que é perigoso, é quando não tem sabedoria. Né? Ótimo, Heriberto. Queria agradecer o bate-papo e reforçar para quem está assistindo que Jim entra em cartaz hoje no Teatro Vivo, sexta-feira às 9h30, de sábado às 9h e de domingo às 18h. Fica em cartaz até dezembro. Até dia 18 de dezembro. Até dia 18 de dezembro. Curta temporada. E eu queria agradecer a conversa e convidar todos então para assistirem Jim Morrison, os palcos aqui de São Paulo com o Heriberto Leão. Muito obrigada. Obrigado a vocês, valeu pelo apoio, espero vocês lá.